Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão me ouvindo? Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Estamos prestando culto ao Senhor. Não estamos assistindo o culto, mas prestando culto. Viemos aqui para prestar culto ao Senhor. Claro que é muito mais gostoso quando estamos todos juntos, mas mesmo aqui, olhando as carinhas no quadradinho, podemos prestar nosso culto com toda a gratidão ao nosso Deus, que é digno de ser adorado, de receber todo louvor e toda glória. Não porque Deus precisa do culto, mas porque nós precisamos dele. Nós precisamos do nosso Deus. Obrigada, Quinho, obrigada aos irmãos do louvor. Que bom poder adorar ao Senhor. O Quinho falou e realmente os tempos não estão só difíceis, né, irmãos? São trágicos, são massacrantes. Como diz um antigo hino, que não são todos que conhecem, estamos fracos, estamos cansados, estará ainda longe Canaã? O Senhor tem me sustentado com essa palavra, esse texto que o Senhor deu para o Quinho, está dando para nós hoje. Lá no início de fevereiro, no nosso grupinho pequeno de mulheres em ministério, a nossa amiga Lucitânia, inclusive essa minha amiga do meu grupinho, está hoje ministrando sobre o Dia das Mulheres, lá na Igreja da Liberdade. E também louvo a Deus pelo privilégio de ser mulher, de poder adorá-lo. Que o Senhor abençoe e que nós, mulheres, possamos ser gratas e fazer a diferença aonde estivermos. E o Senhor me deu essa palavra lá no início de fevereiro, palavra que tem me sustentado, e eu espero que o Senhor também fale em cada coração, assim como Ele já tem nos falado através do louvor. Então, vamos ler lá, em 2 Coríntios, já foi lido, vamos ler mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1 e depois os versículos 15, 16 a 18, como o Quinho já leu. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Leve, momentâneo, Paulo? Ah, Paulo, você não sabe o que nós estamos passando. Esse é o Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, que em sua segunda viagem missionária
levou o evangelho de Jesus Cristo aos coríntios. Pessoas e famílias se converteram a Cristo ali, e nasce ali uma igreja do Senhor Jesus. Por 1 ano e meio, Paulo ficou com eles, ensinando a palavra e consolidando a igreja do Senhor. Paulo, então, segue viagem, pois tem no coração mais uma viagem missionária. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios para tratar de pecados e problemas e promete, no final da primeira carta, logo estar com eles. Mas acaba se demorando mais do que o esperado. Então, ele escreve a segunda carta. Esta segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. Ele expressa para essa igreja amada seu amor, tristeza, dor, indignação. Ele expressa seu sofrimento. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Por que Paulo escreveu essa segunda carta? Falsos apóstolos chegaram lá e incitaram a igreja contra Paulo, levando-os a questionarem seu caráter, sua autoridade, seu ministério. A minha interpretação desses falsos apóstolos é a seguinte: cadê o Paulo, o líder de vocês, o fundador dessa igreja? Cuidado com ele, irmãos. Ó, ele não tem palavra. Ele não disse que viria? Cadê o Paulo? Ó, nós estamos aqui com vocês. Aliás, como é que ele provou que ele é ministro de Deus? Por acaso ele trouxe carta de recomendação? Ó, irmãos, prestem atenção, nós trouxemos carta de recomendação. Longe de nós falar mal dele. Mas olha, irmãos, ele foi tão bonzinho quando esteve aqui com vocês, não quis dar despesa, não quis ser peso. Será que o seu plano não era roubar aquela oferta que ele mandou vocês levantar para os pobres? Queridos, eu penso, eu sinto que a maior tristeza e dor de Paulo não foi essa maledicência do inferno, mas foi sua igreja amada acreditar, duvidar da sua integridade. Paulo passa, então, a refutar cada calúnia, não porque ele precisava defender-se, mas para dissuadi-los à verdade. Ele, então, começa a segunda carta aos Coríntios, falando do seu sofrimento, do risco de morte. Ele começa falando, bendito Deus que tem me guardado, tem me socorrido nas aflições, para que eu possa socorrer outros. E ele começa a descrever o seu sofrimento. No versículo 8 do capítulo 1, ele fala, lá na Ásia, irmãos, nós sofremos, quase chegamos à morte. Eu confesso para vocês que eu cheguei a desesperar da minha própria vida. Ele diz isso lá no capítulo 1, versículo 8. No capítulo 4, versículo 8, o Quinho leu para nós do seu sofrimento, versículo 9. No capítulo 7, capítulo 6 tem ali uma lista do sofrimento, capítulo 7, versículo 5, capítulos 8 e 12, Paulo começa a listar. E várias vezes ele fala, olha, eu não estou aqui querendo me recomendar, me justificar, me gloriar, porque eu sou o mais fraco. E aí, no versículo 15, ele fala assim, e tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso que Deus tem permitido na minha vida, e nós que temos sofrido para levar o evangelho de Jesus até vocês, tudo isso é para o bem de vocês, igreja amada de Corinto. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas
faça que vocês transbordem em ações de graça e glorifiquem a Deus. E aí ele diz no 16, por isso não desanimamos. Então eu quero propor para nós aqui pensar em duas razões pelas quais Paulo não desanima e que Deus também quer que nós não desanimemos. Por isso não desanimamos. A primeira razão que eu vejo nesse texto, nessa carta de Paulo, mas especificamente nesse texto, no início do capítulo 4, a primeira razão, no versículo 1, está ali. Paulo sabe qual é o seu chamado, o seu ministério, e sabe quem o chamou. Então, a primeira razão para ele não desanimar é saber quem o chamou e qual é o seu chamado. No versículo 1, ele diz, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia de Deus, não desanimamos. Ele começa a carta dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. No capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, para Deus eu sou perfume de Cristo. Perfume que produz vida para aqueles que creem e perfume com cheiro de morte para aqueles que não creem. Deus me constituiu perfume de Cristo. No capítulo 3, ele diz, Deus me capacitou para ser ministro da nova aliança. A antiga aliança, ele fala nesse capítulo 3, foi escrita em pedra. E era uma aliança que trazia condenação, trazia morte. E essa glória foi se desvanecendo. E se essa glória da antiga aliança foi tão grande que Moisés teve que cobrir o rosto, como não será a glória da nova aliança? Deus me capacitou para ser ministro da nova aliança. A aliança em Cristo Jesus, a aliança da redenção, a aliança da justificação. Eu sou ministro dessa aliança, porque Deus me chamou, Deus me capacitou. Portanto, temos esse ministério e não desanimamos. A razão pela qual Paulo não desanima é que ele tem um chamado e sabe quem o chamou. Eu creio, meus irmãos, que como igreja do Senhor Jesus, nós temos um chamado geral. Pedro fala muito bem desse chamado na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Somos geração eleita. Eleita para quê? Ele vai dizer. Somos sacerdócio real, como igreja, como indivíduos. Sacerdotes que ministram a Deus e ministram para o povo. Somos nação santa, somos povo exclusivo. Para quê? Qual é o nosso chamado? Para anunciar as boas novas do Senhor Jesus, para anunciar o seu evangelho, para fazer discípulos de todas as nações. Temos esse chamado geral. Jesus disse, vocês são sal, para dar sabor. Jesus disse, vocês são luz. Sejam luz. Temos um chamado geral. Mas eu creio também que cada um de nós tem um chamado específico de Deus. Qual é o teu chamado? Saber o teu chamado e quem te chamou faz com que você e eu não desanimemos. Pode ser que Deus te chamou para discipular dentro da tua casa. Discipular seus filhos, quem sabe levar o evangelho aos seus pais que não conhecem, aos seus familiares. Quem sabe seu chamado é entre os amigos, em casa, no trabalho, na escola, através da sua profissão.
Quem sabe o Senhor te chamou não para ganhar dinheiro ou para ser famoso com essa profissão, mas para levar como raça, geração eleita, nação santa, levar a boa notícia do Evangelho. Qual é o teu chamado específico? E o chamado geral, estamos realizando onde estamos vivendo? Por isso não desanimo, eu sei qual é o meu chamado, o meu ministério e quem foi que me chamou. Peça para o Senhor te mostrar, talvez você já venha desempenhando isso, mas não percebeu, eu existo para isso, Deus me chamou para isso, e se eu não exercitar, e se eu não andar nesse chamado, não importa viver, era assim que Paulo vivia. Por que foi que Deus nos fez? Por que foi que Deus te fez? Essa é a razão, a primeira razão de não desanimar. E a segunda razão foi essa que saltou aos meus olhos lá no início de fevereiro, quando Deus trouxe essa palavra. Está aí no versículo 18. Assim, fixamos os olhos nas coisas que não se veem. E Deus falou para mim, Beth, você tem olhado, mas você não está fixando o olhar. E por isso, às vezes, desanimamos. Eu olho para o Senhor, eu olho no momento que estou falando, que estou orando, mas aí eu desvio o olhar e começo a olhar para a circunstância e começo a olhar ao redor e afundo como Pedro. E aí Jesus falou para mim, Beth, fixa o olhar. Onde você estiver, deitando, levantando, comendo, trabalhando, descansando, fixa o teu olhar em mim. E eu falei, Jesus, é verdade. Nesse mês para cá, meus irmãos, intencionalmente e por necessidade e por dependência, porque os tempos estão maus, eu tenho visto a diferença que é só olhar e fixar. E coisa de maluco, né? Fixar quer dizer, olha naquilo que você não vê. Paulo falou, o evangelho é loucura. Então, isso é coisa de doido. Isso é fé. E o que é fé? É aquilo que a gente não vê. Então, fixamos os olhos naquilo que não vemos. Exercitamos. E essa fé vai se renovando. E ele disse aí 3 coisas, nos versículos 16 a 18, nas quais ele não vai fixar o olhar. 3 coisas. Não no exterior, ainda que vai se desgastando, não é aí que eu fixo o meu olhar, Coríntios. E nem igreja amada do Senhor hoje. Não nesse leve, momentâneo sofrimento, também não estou com o olhar fixo nisso, e também não fixo o meu olhar naquilo que é transitório, que vai passar. Esse desgaste todo aqui vai passar. Mas sim, eu fixo o meu olhar naquilo que não vejo. E qual é a primeira coisa que ele não vê? Se o exterior está se desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Fixamos os olhos naquilo que não vemos. Olhe, Deus está renovando o seu interior, meu irmão, agora, minha irmã, meu jovem, criança. Deus está nos renovando agora. Então, fixemos o olhar naquilo que não vemos, mas cremos. Ele está fazendo isso agora. Aleluia! E o que é que ele está produzindo em nosso interior? Por conta desse caos que estamos vivendo. O que ele está produzindo? Quando nessa aflição nós corremos para ele, quando nessa aflição nós corremos para os irmãos, irmão, me ajuda, ora por mim. O que é que Deus está produzindo? Comunhão, amor, vida, renovo,
Esperança. Você está vendo isso? Eu não estou, mas ele está produzindo lá dentro do teu interior. Ele está fazendo isso agora, meus irmãos, querida igreja do Senhor. Então, vamos fixar os olhos naquilo que não vemos. Não no exterior que está se desgastando, mas naquilo que não vemos. Deus está produzindo isso em nós. Aleluia. Na quarta-feira, nós tivemos reunião da equipe pastoral, cada um no seu quadradinho, e foi o nosso tempo. Uma vez por mês, nós temos um tempo de pastoreio. O Senhor nos levou lá para o Salmo 23, e nos levou para a sala do banquete, aquela sala que ele promete ali, preparas uma mesa, e nós fechamos os olhos e começamos a imaginar, na presença dos nossos inimigos, o desânimo, o cansaço, o medo. E ali, naquele banquete, nós ficamos imaginando o Senhor trazendo, e o Senhor foi trazendo à nossa mente as bandejas que ele trazia ali. E a palavra diz que o amor lança fora todo medo. O Senhor trouxe ali uma bandeja cheia de amor. O Senhor iria trazendo na nossa mente uma bandeja de esperança, bandeja de perdão, bandeja de paz, derramando sobre nossas cabeças o óleo do renovo, da cura. É isso que Deus está fabricando em nós agora, interiormente. Então, vamos olhar para aquilo que não se vê. Tem um objetivo, ele está fazendo isso no nosso interior, e o objetivo é o que Paulo disse lá no capítulo 1. Ele nos consola em todo sofrimento, para que com essas consolações que recebemos, possamos consolar outros. E essa coisa maravilhosa, esse renovo dia após dia, vai se multiplicando, como Paulo disse no versículo 15. E aí, qual é a segunda coisa? Eu não olho no sofrimento momentâneo e leve. Nós sabemos que ele não tem sido tão leve assim. Só que ele, comparado ao que não vemos, a glória eterna, ele não é nada. Nós chegaremos lá e vamos dizer, nossa, um cisquinho, não dá nem para ver. Glória eterna que está sendo produzida em nós agora. Em nós e para nós, na eternidade. Aqui, como ele diz lá no finalzinho do capítulo 3, versículo 18, e nós, com o rosto descoberto, vamos nos transformando de glória em glória. Aleluia! Essa glória que não vemos está sendo produzida em nós agora. Vamos olhar para aquilo que não vemos. Eu estou vendo aí na carinha de vocês essa glória sendo produzida agora. Aleluia! Glória eterna muito maior. Jesus prometeu lá em João, capítulo 14, versículos 1 e 2, não fiquem angustiados. A coisa é feia, sim, para angustiar, mas não fiquem, não. Olhem para a glória eterna. Eu vou preparar lugar para vocês. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Essa semana, irmãos, foi uma semana de muito choro, de muita dor. Nossa família perdeu um amigo querido. A família da Rebeca perdeu o vovô. Nossa igreja perdeu um outro irmão que cuidava dos seus pais. Lá na igreja, não lembro qual igreja, se é Dourados. Mas o capítulo 21, de versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro e nem dor, pois a ordem antiga, esse
leve, momentâneo sofrimento já passou. Não haverá mais morte nem dor. Essa glória eterna está sendo produzida para nós. Por isso, fixamos os olhos nessa glória que não vemos, mas cremos. E essa fé em nós vai sendo renovada. E aí ele fala assim, na glória eterna e naquilo que não vemos e que é eterno. O que é que não vemos e que é eterno? Quantas coisas eternas o Senhor está produzindo. Mas lembram de Hebreus capítulo 12, versículo 2? Ali o autor também fala assim, eu fixo os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Eu olho naquilo que é eterno. Eu olho para o meu Senhor Jesus, que pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Eu olho para Jesus, porque pela alegria que me está proposta, por essa promessa de estar para sempre com Ele, eu suporto essa dor, esse sofrimento. E eu suporto porque eu fixo o meu olhar em Jesus Cristo. Eu olho para Ele. Ele que está conosco agora, como Ele prometeu lá em Mateus 28, na grande comissão, versículos 18 a 20. Enquanto vocês vão, fazem discípulos, eu estou com vocês. Ele está conosco agora. Na sua casa, se você tem 2, 3, 4, se você está só você, não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco. Aleluia. Deus está agindo, vamos fixar no eterno. Ele diz lá em Romanos 8, 28, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele está agindo agora em minha vida, em tua vida. E o versículo 29 diz que ele está nos moldando, ele está agindo para que nós nos tornemos como o seu filho, o primogênito, como o Senhor Jesus. Olhemos para o eterno, Deus está agindo. No mundo, fora, dentro, Deus está agindo. Fixamos o olhar naquilo que não vemos, por isso não desanimamos. Aleluia. Ergamos os nossos olhos, meus queridos. O Senhor nos chamou. E pode ser que eu não tenha um chamado tão maravilhoso como o de Paulo, como dos apóstolos. Pode ser que o meu chamado hoje seja dobrar os meus joelhos com o rosto em terra e clamar. Clamar por sua igreja, pelo mundo, clamar por minha vida, clamar por minha família, por aqueles que não conhecem Jesus. Que chamado glorioso! Seja qual for, brilhar, ser luz aonde você estiver. Quando nós sabemos por que existimos e quem foi que nos fez e nos chamou, nós não desanimamos. E quando fixamos o olhar naquilo que não vemos, a nossa fé está sendo renovada e nós não desanimamos. Amém? Qual é o seu chamado? Quem te chamou e em que estamos fixando o nosso olhar? Vamos orar. Pai de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por tua palavra. Obrigada pelo consolo, obrigada por tua presença, obrigada porque o Senhor está agindo. Estamos vendo, sim, muita coisa, mas nós clamamos nesta manhã que o Senhor nos ajude a fixar o olhar naquilo que não vemos, mas cremos que o Senhor está agindo. Ó Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos chamou na sua bondade, não porque merecemos. O Senhor quis nos chamar, nos resgatando e colocou em nossas mãos o chamado para levarmos a tua palavra, a tua boa notícia. Ó Deus querido, nós te louvamos e declaramos, dependemos do Senhor, por isso não desanimamos. Obrigada, Senhor.
nos ajuda a fixar, Deus, finca a tua palavra, a tua verdade nos nossos corações e nos ajuda a viver, Senhor, cada dia, sendo renovados, transformados de glória em glória, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.